Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Politiquei. Hoje estamos recebendo um grande amigo, o vereador Lucas Quitão, do PSD, vereador por Goiânia já há 2 mandatos. Lucas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Politiquei. Eu que agradeço, Carlos, a toda a equipe e estou à disposição de vocês. Vamos para cima. É isso aí. Antes de iniciarmos aqui, pessoal, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos, pessoas que gostam e também aqueles que não gostam de política, que precisam de votar, conhecer os seus candidatos. O Lucas é pré-candidato também a deputado federal, né, Lucas? Já vamos iniciando então o nosso bate-papo aqui. Ô Lucas, hoje você é um dos vereadores mais novos, né, que tem ali dentro da Câmara de Goiânia. São 35 vereadores, né? Exato. E você, com 31 anos, é isso mesmo, Lucas? Exatamente. É um dos vereadores mais novos. Como começou essa trajetória política sua, então? Você pode nos contar um pouquinho sobre isso, Lucas? Claro, Carlos, é até um prazer, né? Eu que carrego essa responsabilidade com muita honra de, no mandato passado, ter sido o mais novo da Câmara e hoje está entre os mais jovens, então a gente sabe que esse público espera muito de nós, né? Do nosso trabalho, da trajetória que a gente vem construindo na política. Eu tive também a sorte de ter sido estagiário lá na Câmara, cara. É mesmo? Então, isso estagiário de qual vereador, coisa. Lucas? Na época do Thiago Albernaz, a gente ajudou ele na campanha. Que hoje é deputado, né? Exato, e trabalhamos lá na Comissão do Desenvolvimento Econômico e Social, junto com uma época que eu já me formava na universidade, que tinha uma vivência grande no movimento estudantil, né? Começamos lá no Centro Acadêmico, Clóvis Bevilacqua, e fomos construindo tijolinho por tijolinho. Cheguei na Câmara com 25 anos. 25, isso. E foi assim, um aprendizado imenso, né? Principalmente porque na legislatura passada nós tivemos grandes parlamentares, né? Vereadores e vereadoras que me deram uma base muito boa, né? E sempre com discussões ali interessantes para a cidade, ao mesmo tempo, em algumas oportunidades muito acaloradas, né? E aí a gente plantou a semente do que a gente vem cultivando até hoje, que é esse trabalho aí diário por justiça fiscal, né? Fazendo com que a prefeitura devolva ao cidadão o que ele merece, o que ele paga de imposto, né? E muitas das vezes isso não acontece na saúde, na educação, né? Aquela nossa luta sobre um transporte digno para o cidadão, que também está longe da realidade, né? Hoje nós temos um dos piores transportes coletivos do Brasil a um preço muito alto, né? A gente, quando eu fui membro da CDTC, indicado pela Câmara, Carlos, nós conseguimos barrar o aumento por mais de 2 vezes. E eu já considero isso uma vitória, né? Sim. Não estou lá mais hoje, mas tem uma bagagem bacana para falar de mobilidade, como a gente discutia há pouco, o plano diretor. A cidade precisa disso, né? A cidade precisa circular, a gente precisa dar condição para o nosso povo viver bem. E passa, claro, pela mobilidade para ir e voltar do trabalho para casa, enfim. Lucas, nós vamos entrar nessa pauta daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de entender um pouco mais, né? Um jovem de 25 anos ingressando numa carreira política, né? Antes disso você era somente estudante, é isso mesmo? Era advogado já advogava? Isso. Mas você formou e assim que formou é que você entrou já na carreira política ou você realmente chegou a exercer ali um tempo? Cara, eu vivi a política já diariamente, né? Como eu te disse, ainda na faculdade, quando já era do centro acadêmico, no movimento estudantil, tinha essa vivência ali. Fui para a Câmara e depois disso trabalhei, né, de corpo e alma na campanha do Lucas Calil, que é um irmão meu de infância. E aí, depois disso, eu fui para a Assembleia também, tinha me formado, estava montando um escritório de advocacia e tinha esse sonho de ser advogado, né? A vida teve ali uma reviravolta e eu resolvi enfrentar as urnas em 2016 e deu tudo certo, né? Assim, tive ali um pé dentro da política e o outro no direito. Acabou que eu defini por seguir integralmente essa carreira política e foi mais ou menos assim. Ô Lucas, você como um jovem, você acredita de verdade num novo sistema político? Você acha que a política tem jeito, vamos dizer assim? E como que seria esse novo sistema político? Ou não existe essa conversa de nova política? É a mesma sempre? Existe sim, e eu sou muito otimista quanto a isso, inclusive, por mais que a gente vê, né, nas capas de jornais, notícias que não nos agradam, né? A gente vê em posicionamento de muitos que assumiram cargos públicos, que às vezes não é o que a gente queria que fosse, mas eu sou muito otimista quanto a isso, Carlos, e acho que é a nossa geração
minha e sua, e eu acho que da maioria do nosso público, é que vai fazer essa transformação. E não é só na política, não, cara. Acho que no meio empresarial, no judiciário, né? No meio artístico, por exemplo, eu acho que é essa nossa geração que vai virar a chave e vai mostrar para o restante da sociedade que é possível, sim, fazer um Brasil mais justo, que é possível dar oportunidade para um jovem entrar no mercado de trabalho, começar a sonhar, né? E claro, como a gente falava aqui antes, em off, né? Isso passa por uma educação séria, né? Investimento do poder público nessas novas gerações e, claro, tomadas certas de decisões, né? E eu considero, para mim, um grande passo uma eleição em que o povo vá às urnas com segurança, de votar em pessoas que acreditam. Acho que essa é a primeira decisão assertiva para o nosso Brasil começar a mudar. Eleger gente que está pensando no coletivo e que não vai lá só para representar pequenos grupos, né? Que isso acontece, infelizmente, mais no nosso país. E que também vai acompanhar a política diariamente. Você abriu aqui o nosso podcast muito bem quando diz que mesmo quem não gosta de política precisa participar, ouvir esse podcast, por exemplo, ou opinar no restante, porque, querendo ou não, a política vai interferir diretamente nas nossas vidas, né? Sim. A gente falava da alta do combustível, da alta dos impostos, né? De tudo que a gente vive no nosso dia a dia depende da política. Então, nós temos que estar por dentro para poder fazer as melhores escolhas. Ô Lucas, mais do que eu acho que eleger pessoas novas, né? Uma nova geração em cargos eletivos, eu acho que a nova política vai além disso, né? A nova política vai também em estabelecer novas práticas políticas dos nossos parlamentares. Seja ele um vereador, um deputado, um prefeito e tudo mais. O que vemos dentro da política é aquela política velha, né? Que você realmente compra voto, que as pessoas vão ali e de repente, mesmo que às vezes é uma pessoa mais jovem, mas faz parte de uma geração, uma família política, né? E tudo mais. Não é bem o teu caso, né, Lucas? E tudo mais. Mas eu tô querendo dizer, para você, o que é de verdade essa prática nova dentro da política? Porque nós estamos cansados, né? Nós como pessoas e civis, população que vota, cansado de 4 em 4 anos ouvir, né, dessa classe política promessas e promessas, que vai ser diferente, que vai mudar, e de repente somos obrigados a viver 4 anos de novo diante de tantos problemas que, mais uma vez, nós estamos passando. Por exemplo, mesmo aqui dentro de Goiânia. Agora nós vamos entrar nessa pauta. Mas queria te ouvir um pouco mais sobre isso então. O que seria essa prática realmente de uma nova política? Bom, a nova política, e inclusive às vezes uso até outro termo que acho até mais próximo do que eu pratico, né, que é a boa política, né? Eu acho que nós tivemos lá atrás grandes representantes, né? O Brasil, Goiás, Goiânia já teve grandes nomes na política, muitos nos deram orgulho, né? E acho que estão muitos que virão ainda, muita gente bacana vai vir. Isso, para mim, começa, Carlos, na campanha eleitoral. Né? Você lembrou de prática ilícita que é quase que comum hoje, né? Essa barganha por voto, essas coisas que, infelizmente, depende também do eleitor, entende? Quem quer fazer a boa política, a nova política, essa política saudável para todos, tem que pensar também nisso. E eu não digo só como candidato, eu estou te contando como eleitor, que isso já aconteceu em outras decisões que eu tomei, em apoiar, por exemplo, candidatos que tinham proposta, independente do que ele me ofereceria ali diretamente. Eu acho que se o Brasil parasse para pensar mais nisso, né, se os nossos eleitores se preocupassem mais, com certeza a classe política seria diferente. Você contou aí de grupos familiares que se perpetuam na política. Isso acontece justamente porque eles têm ali as bases eleitorais, já conhecem como funciona cada região. Então, assim, isso faz com que eles se perpetuem mesmo. A partir do momento que o povo começar a criar um critério, né, de escolha, eu acho que isso já vai ser difícil. Eles podem até continuar na política, mas eles vão ter que ser bons de serviço. Sim. É o que eu me cobro diariamente, né? No meu segundo mandato, eu tenho que ter sido melhor que o primeiro, né? No meu próximo desafio, que você lembrou bem, que é disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, eu tenho que apresentar projeto, eu não tenho que apresentar benefício, eu não tenho que apresentar troca de favor, eu tenho que buscar esse eleitor. E vou te contar, é mais difícil que fazer a política tradicional, justamente pelo sistema que nós temos hoje e, infelizmente, também
porque tem ainda alguns eleitores que estão presos aí nessa política antiga. Eu te falo como candidato, como cidadão e como eleitor. Sim. Precisa mudar a cadeia como um todo e nós, eleitores, começarmos a buscar conteúdo e não só nomes ou favores, etc. Lucas, você foi vereador quando o Íris era prefeito? Fui. Né? Foi o seu primeiro mandato. Tive essa sorte. Teve essa sorte ainda de conviver, ter essa relação ali com o prefeito Íris. E agora é vereador com o Rogério Cruz sendo prefeito, né? Quero ouvir de você, então, né? Como que é ser vereador com o Íris prefeito? Como que é ser vereador com o Rogério prefeito? Bom, tem dois jeitos da gente descrever isso, né? Como vereador, o Rogério tem dado até mais atenção à Câmara que o Íris dava na questão assim, política, né? A Câmara hoje opina muito mais, Sim. Vários vereadores possuem indicações no primeiro escalão, e, enfim, no governo do Rogério. No governo do Íris, era um governo mais centralizador. Sim. A ele, né? Que a gente, sem dúvida nenhuma, o reconhece como um estadista, né? Um cara que fez muito pelo estado, pela cidade de Goiânia, mas ao mesmo tempo também tinha esse perfil centralizador. Nos dois casos, eu acho que é muito mais característica dos gestores, né? O Rogério, por exemplo, foi vereador conosco no mandato passado, é um cara bem intencionado, né? Mas não tem a envergadura política que tinha o Íris Rezende. Então tem essas características ali, e eu acho que o Íris tinha até uma preocupação a mais com aquelas famílias mais humildes, né? Ele tinha muito essa pegada social que eu reconheço muito também e tento impor isso ao nosso mandato, né? De poder fazer coisas que vão melhorar a vida do cidadão mais humilde, que é quem mais precisa do poder público, é quem mais precisa da prefeitura numa ação social, de uma cesta básica que seja, né? De um atendimento ali num CAIS, de uma vaga, por exemplo, no CIMEI, que hoje nós temos um déficit ainda, infelizmente, grande. Enfim, eu falo disso porque eu me identificava com esse perfil do Íris, mas existem grandes diferenças entre um e outros, e eu acho que eu posso ir, durante o nosso bate-papo aqui, te dando mais detalhes. Perfeito. E você estava falando agora aqui sobre algumas bandeiras, né, que você hoje acredita, defende e tudo mais. Eu vi algumas vezes falando sobre uma das pautas que você defende, né, que é o uso medicinal do cannabis, né, e tudo mais. Então, isso vai ser uma das suas principais bandeiras de campanha ou não? Hoje você é pré-candidato, então por isso que eu estou perguntando se vai ser ainda ou não uma das principais bandeiras. Lucas. Com certeza, até porque, Carlos, esse tema da cannabis terapêutica e no futuro a indústria que isso pode trazer para o Brasil é um tema que está travado ali no Congresso, né, em especial na Câmara dos Deputados, e acho que é importante ter ali uma visão nova disso tudo, né? Eu pretendo sim entrar nessa discussão, não só na campanha, e se Deus me abençoar, durante o mandato, porque o Brasil precisa rever o que está acontecendo. E não digo sobre a questão de legalização, sobre a questão do uso recreativo, né? Longe disso. Eu tenho discutido a importância desse cultivo ser regulamentado no sentido de ter segurança nele e no sentido de baratear esses medicamentos. Com essa alta do dólar, por exemplo, nós temos tratamento básico aí com canabinoides que supera 3 mil por semana, 4, 5 mil. Então isso, infelizmente, não chega às famílias de baixa renda. Tanto é que, como vereador, o que eu pude legislar foi nesse sentido. Eu trouxe para o município mais uma responsabilidade, que é de fornecer os medicamentos oriundos da cannabis medicinal para as famílias. Que, por exemplo, uma mãe que tem filho com epilepsia, Sim. ela pode optar por tratar com um medicamento fitoterápico natural ou alopático, que dá ali um monte de efeitos colaterais. É só isso, por enquanto, que eu posso discutir. Né? Estando no Congresso, por exemplo, a gente vai poder discutir sobre todo o restante desse tema, né? Que é cultivo controlado, que é a possibilidade de geração de emprego, receita, para poder, por exemplo, usar a fibra do cânhamo medicinal no lugar do algodão, que é para usar no lugar do amianto, que faz mal para a saúde, né? E alguns estudos mostram isso. Enfim, eu acho que tem muita coisa que o Brasil tem perdido que a gente pode ajudar, trazendo isso de uma forma segura, controlada, que os órgãos de controle participem, né? Desde a Anvisa, a Polícia Federal, o Exército, né? Para fazer um negócio bem organizado. Sim. E que a gente possa dar ao nosso povo uma oportunidade a mais de trabalho
de tratamento de saúde e de espalhar um pouco de receita por esse Brasil que, infelizmente, é muito desigual ainda. Né? Perfeito. Nesses 6 anos, né, como vereador aqui em Goiânia, quais são os principais projetos que você destaca, que você apresentou ali na Câmara, que de repente virou lei ou não? Gostaria que você falasse então um pouco também para quem está ouvindo a respeito disso, Lucas. Carlos, eu relembraria essa luta nossa na CDTC, né? Sim. Conseguimos barrar o aumento 2 vezes. Isso para mim já foi uma vitória. Até porque as passagens subiam e o serviço caía a qualidade, né? Inclusive parece que hoje também é assim, né? Nada mudou, infelizmente. Nada mudou, né? O que mudou foi a lei estadual que acabou com a CDTC, que era um órgão representativo. E a Sim. Câmara de Goiânia tinha uma cadeira, que na época eu fui o indicado para fazer esse trabalho lá e acho que correspondia o que a população esperava, que era essa cobrança muito firme, né, das concessões que oferecem um serviço mais ou menos, até hoje, infelizmente. Como é uma discussão metropolitana, eu acho que o governo do estado hoje é o maior responsável, não só na fiscalização, né, mas nos investimentos, políticas públicas e tal, que, falando em política pública, a gente pôde propor muita coisa, né, de mobilidade. Um projeto nosso aprovado, hoje é realidade, que como forma de pagamento o cartão de crédito, de débito, que antes não existia, né? O City Pass era só em dinheiro e muita gente perdia a viagem por isso e tal. Te lembro também de um outro que foi infelizmente vetado, a gente trabalhou muito tempo nele, que é aquele projeto que obriga a prestadora de serviço de saneamento a retirar o ar da tubulação, porque infelizmente também o consumidor paga por ar e não por água, né? Entendi. E a exigência da Saneago colocar o suspiro, que é um equipamento que vai tirar o ar, vai cobrar do consumidor apenas a água, né? Essa busca nossa por justiça fiscal, e a gente comentava mais cedo, eu consegui votar contra o IPTU desde que eu estou na Câmara, e eu quero sair da Câmara deixando esse legado. Olha, eu não concordo em aumentar o imposto, sendo que o serviço cidadão não chega, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, Carlos, nós estamos, infelizmente, praticando um dos IPTUs mais caros do Brasil por metro quadrado. E você andando na rua, você vê que não está valendo a pena, né? Cheio de buraco. E isso que eu não estou falando daquele cidadão mais humilde que a gente falava mais cedo, que precisa de uma vaga para o filho estudar no CIMEI e não tem. Que vai num cais buscar um atendimento e não tem, né? Não tem médico às vezes, não tem condição de atendimento digna. É isso que nós estamos buscando e cobrando do município, Carlos, mesmo tendo todas as limitações que o vereador tem, para o nosso público entender, né? Se eu fosse ouvir só o que a lei orgânica diz, eu estaria ali só apresentando títulos de cidadão e dando nome para a rua. E eu não quero ser vereador para isso. Eu tenho uma esperança muito maior, né, de poder honrar todo mundo que confiou no meu trabalho e deixar um legado bacana. E eu acho que isso a gente está conseguindo. Perfeito. Nesse caso da cannabis mesmo, quando eu apresentei, eu era o mais novo da casa. E eu chamei essa responsabilidade para mim mesmo, sabendo dos riscos dela, né, de ser taxado de drogado e tal, daquele pessoal que não tem ainda muito conhecimento sobre isso. Eu assumi porque eu acho que outro colega não teria coragem de discutir esse tema, justamente por ter ali uma Câmara, às vezes, muito conservadora, né, que está ligada a questões de costume, enquanto eu levo mais uma mensagem de romper com esses velhos paradigmas e discutir com prioridade coisas que vão melhorar a vida do cidadão. Sim. Porque você discutir pauta de costume, infelizmente, Carlos, eu não vou melhorar o emprego da pessoa, eu não vou dar uma condição de vida melhor para ela. E é isso que o brasileiro precisa, cara. O brasileiro está precisando de mais comida na mesa, de comer uma carne que ele não come tem tempo, de encher o tanque do carro ou da moto, de usar um ônibus que seja justo, num valor razoável, né? Eu acho que isso tem que ser prioridade não só para Goiânia, para o Brasil, sabe? Minha ideia é essa. Discutir reformas que vão, por exemplo, melhorar a profissionalização da pessoa para ela poder sair ali do curso técnico dela, por exemplo, já com o emprego garantido. E quem trabalha, você sabe muito bem disso, quem trabalha tem dignidade para cuidar da sua família, ele vai depender menos de ajuda do poder público. Acho que esse é o caminho. Com essa sua visão e reconhecendo de fato que nós brasileiros precisamos de ser melhores assistidos nesses aspectos, Lucas, você acredita, então, que, de fato, nós somos muito mal representados dentro do Congresso Nacional,
dentro até do poder legislativo municipal, entendeu? Votamos errado muitas vezes. Por quê? Porque são coisas que, de fato, envolvem política, 100% política, e onde nós precisamos, de verdade, de leis que comece a dar uma atenção maior a esses fatos para a população, né? Nós estamos passando no meio, não, já, graças a Deus, já não mais no meio, mas no final de uma pandemia, e no meu ponto de vista, aumentou demais a desigualdade social dentro do nosso país. É isso? E faltou no seu ponto de vista, então, algum tipo de... ou teve, né, algum tipo de ineficiência por parte do Estado numa gestão de crise como essa que nós passamos agora, Lucas? Com certeza, né? O caso da vacinação mesmo poderia ter sido abreviada a chegada, né? De um modo geral, acho que os estados e os municípios também poderiam ter tido uma colaboração maior com a União para que o tratamento chegasse na ponta, né? Porque o nosso SUS, administrativamente falando, é uma responsabilidade tripartite, né? Da Sim. União, dos estados e dos municípios. Mas também tem que ser dessa forma na execução das políticas públicas, né? De tratamento do povo mesmo, de investimento. Eu não sei se aqueles hospitais de campanha eram mesmo a melhor saída. E ficou claro que a gente estava despreparado, né? Precisamos corrigir esse problema para eventuais retornos ou outras pandemias. Eu acho que nós temos que estar preparados para isso. Essa guerra na Ucrânia, por exemplo, eu uso esse exemplo. O Brasil depende muito, né, dos fertilizantes e agrotóxicos vindo de lá, da Rússia. Quer dizer, tá aqui mais uma amostra que a gente precisa investir no nosso país. A gente não tem o pré-sal, por que nós estamos dependendo tanto de importação de petróleo? Né? A gente podia ser ainda mais autossuficiente em tudo, né? Não só nesses pontos. E te dou exemplo, Carlos, de falta de prioridades, né? E, consequentemente, somos mesmo mal representados. Te conto que na prefeitura e na Câmara, por exemplo, nesse início de mandato, nós não votamos muita coisa que a sociedade queria. Pelo contrário, o que eu vi de votação expressiva na Câmara foi o aumento, por exemplo, de cargo comissionado ali por parte... Antecipação de eleição, aumento de cargos e aumento de impostos. E aumento de impostos. Está totalmente na contramão do que a sociedade quer, que é um Estado mais enxuto para sobrar mais para investir. E pior, no meio de uma pandemia, Lucas. Desemprego em alta. E tô tranquilo, Carlos, para vir aqui no seu podcast e contar que eu votei contra isso tudo. Ah, você é bom demais? Não, eu só acho que eu tento me aproximar mais do que a sociedade espera. Não adianta eu querer ser político e fazer o contrário. Né? Eu estou ali para representar quem me elegeu, e quem me elegeu está esperando isso. Você deu um exemplo muito bom. O que foi votado em Goiânia hoje não atende os interesses da sociedade, que ao meu ver, precisaria de incentivo fiscal, de redução direta de impostos. E aí, como a gente falava mais cedo, se você deixar de cobrar do cidadão, esse dinheiro vai ficar no bolso dele. Ele vai gastar mais no supermercado, ele vai dar condição de dar ali um calçado melhor para o seu filho. Ou vai faltar menos, né? Porque o cidadão também, ele está passando por um período onde as suas receitas foram reduzidas, né? Então, naturalmente, a capacidade de compra dele já foi também afetada. Diretamente afetada. E mais do que isso, com a capacidade de compra afetada, né, a Prefeitura de Goiânia quase triplica o valor do IPTU em muitos dos imóveis. Assim, particularmente, é difícil até de acreditar no que aconteceu no meio da pandemia, Lucas. Você vai me desculpar, você como vereador, mas o que a Câmara fez dentro de uma pandemia. Eu sei que você votou contra, entendeu? Mas para mim é um absurdo tudo isso aí. Como que a Câmara de Goiânia, no meio de uma pandemia, né, aprova o aumento do IPTU, como outros impostos, aprova o aumento, antecipa uma eleição do presidente da Câmara, faz uma aprovação do aumento de cargos comissionados, que agora, inclusive, o Ministério Público está investigando, né, esse número aí exorbitante que foi, né? A proporção. Então, Lucas, como que você, como vereador, né, eu sei que votou contra e tudo mais, mas como você se sente como vereador vendo um cenário como esse desenhando aqui na nossa cidade? Eu me sinto na obrigação de procurar uma outra forma de colaborar, de contribuir. Eu encontrei isso sendo candidato. Me colocando como pré-candidato, melhor dizendo. Né? Por que isso, Carlos? Porque você já explicou tudo. E o que eu falava mais cedo era de completar esse ciclo. Um ciclo virtuoso que começa com redução de impostos. O que seria? Pensa o contrário. Se a prefeitura minimiza as cobranças de IPTU,
Para mim, isso é justiça fiscal, porque aí você vai deixar o dinheiro no bolso do cidadão e esse dinheiro vai retornar para a prefeitura em tributos. Não é você ter uma despesa a mais, não é você ter um gasto a mais, é você fazer investimento na cidade, que começa nisso. A partir do momento, Carlos, que a gente baixar, por exemplo, a folha salarial, eu tenho certeza que na sua empresa você tem demanda por mais um funcionário, mais 2. O que trava o empresário brasileiro hoje é ele pensar que vai pagar um salário mínimo para o trabalhador e vai pagar quase isso para o governo de impostos. Qual que seria a lógica? Vamos reduzir imposto de folha para incentivar o trabalho. Todo mundo quer contratar mais alguém, só não tem condição. Se você zerar, se você reduzir sem afetar os direitos do trabalhador, sem precarizar nenhum trabalho, você consegue incentivar contratações, você consegue incentivar a melhora de salários, certo? Isso acontece em todas as esferas de poder, né, da nossa nação. Por que eu falo isso? Porque aí você vai dar mais emprego. Você dando mais emprego, você vai distribuir melhor a renda e vai combater o que você falou muito bem mais cedo, que é a diferença social crescente no país. Goiânia, por exemplo, é uma das capitais, Carlos, que tem maior número de carros importados por pessoas, por habitantes. É mesmo? Mas é também uma das cidades mais desiguais do Brasil. Quer dizer, quem tem dinheiro aqui tem demais, e quem não tem de tá menos. quase na miséria, exato. Isso é preocupante, até para índice de segurança pública, para desenvolvimento humano. Uma pessoa que está com fome, irmão, ela não consegue nem estudar para uma prova. Não. Como é que ela vai ter oportunidade? Concorda? Então, nós temos que dar o básico para a pessoa viver bem e depender menos do Estado. E esse Estado tem que trabalhar todo dia para enxugar despesa e não aumentar. Se você enxugar despesa, você vai ter mais recursos para investir na cidade e vai precisar cobrar menos imposto. Essa é a receita, porque o dinheiro estando no bolso do cidadão, você vai gastar bem com sua família, você vai reformar sua casa, você vai chamar um pedreiro, você vai, às vezes, contratar um plano de saúde, um tratamento clínico. E aí você está ajudando a economia da sua cidade e, ao mesmo tempo, tendo uma vida boa, assim, né? Essa é uma equação até muito fácil de ser entendido. O que a gente não entende como cidadão, civil, né, e eleitor, ô Lucas, é qualquer dificuldade, velho, dos outros vereadores ter esse mesmo entendimento, essa clareza. É compra dos votos dos vereadores por parte do executivo? Por exemplo, como o vereador próprio Alisson, o deputado Alisson teve aqui e disse abertamente, o vereador não vota contra para não perder os cargos dentro da prefeitura, né, e tudo mais. Então a realidade é realmente essa, né, agora falando com um vereador, né, os vereadores não votam, têm essa consciência, mas, me desculpa até a expressão, né, mas não, eu ia usar outra expressão, mas quer prejudicar o povo, né, mas pensando no seu próprio bolso. Bom, vou te dizer assim, de uma forma abrangente, porque na política a gente vê vários tipos de compromisso. Esse é um deles, né? Sim. Existe também o compromisso político de um vereador que tem esperança que o prefeito vai ajudar ele nas eleições, que a imagem do prefeito pode colaborar com o mandato, que às vezes é um vereador bairrista que precisa das obras da prefeitura ali. Tem diversos jeitos. Mas todos eles se resumem nessa fala, que é priorizar, às vezes, interesses pessoais à frente dos coletivos. Infelizmente isso acontece e a gente está vendo isso acontecer não só aqui na Câmara de Goiânia, no nosso município, a gente vê isso no Congresso quase que todos os dias, né? Orçamento secreto, emenda, coisas que vão atraindo parlamentares em votações não muito bem vistas pela sociedade. E aí eu faço essa análise de consciência todos os dias, cara. É uma balança, né, cara? Eu, infelizmente, não consigo ter que pensar antes de ir para a rua, por exemplo. Porque quem votou a favor do IPTU, eu acho que está guardado em casa até hoje. Eu não vou deixar de ir no meu futebol, no boteco, meus amigos, justamente porque lá é que estão meus eleitores e essa consulta pública a gente faz quase que diariamente, sabe? Sim, ele parabeniza realmente por ter essa postura, porque, sinceramente, até todos vocês que estão nos assistindo, é uma opinião até pessoal. Eu acho um absurdo realmente o que aconteceu dentro de Goiânia, e não só em Goiânia, mas no estado de Goiás. E que é o que eu queria ouvir também de você, o que você me diz a respeito também do governo Caiado. Nós estamos falando do prefeito, mas daqui a pouco você está disputando uma eleição, onde precisa de estabelecer uma parceria com o estado, já hoje, né? Você precisa diante dos seus projetos. Mas qual que é a sua avaliação do governo Caiado aqui como governador do estado de Goiás, Lucas? Bom, é um governo que eu tenho visto ele se desdobrando para realizar o que precisa ser feito, né? A gente tem que levar em conta que teve uma pandemia, né? Isso para qualquer análise, boa ou ruim, né? Sim. Eu faço aqui uma inclusive análise... do Bolsonaro também, né? Exato, sim. Eu faço uma análise bem
pontual por isso, né? Eu não sou deputado para poder te falar assim com exatidão, né? Eu tô te Certo. falando como vereador de Goiânia, Um cidadão. como cidadão e também leio jornal, fico atento. Tem visto que assim, ele tem tentado, né? Essa questão da recuperação fiscal do Estado é importante. A longo prazo, eu digo, que aí vai deixar o Estado numa condição melhor, né? Eu digo não só para prestar o serviço cidadão, mas para poder, Carlos, no futuro, receber recursos e fazer empréstimos, por exemplo. Porque quando eu falo isso de reduzir custo da máquina, eu vou diretamente lá ao ponto, que foi uma das discussões que nós travamos na época muito forte, que era aquele empréstimo que na época o prefeito pegou de quase 800 milhões de reais com a Caixa Econômica para poder asfaltar e pavimentar e dar manutenção na malha asfáltica de Goiânia. Você deve lembrar disso. Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque nós caminhamos de uma forma, tanto no Estado quanto nos municípios e na União também, de uma forma que todo o imposto que nós arrecadamos, ele paga as contas. Se você quiser fazer investimento na cidade ou no Estado, é via empréstimo. Olha que loucura, né? Se chegar ao ponto de pensar que, por exemplo, a Prefeitura de Goiânia arrecada 5 bilhões, mais ou menos, por ano. E vou te dizer, sobra muito pouco para investimento. A maior parte não, quase 100% para pagar a conta. Exato. Então, qual que é a reflexão nisso? A máquina pública está inchada. Então, eles sempre vão buscar incremento de renda, aumentando imposto, que é a receita mais fácil. É mais fácil você aumentar o IPTU, por exemplo, que você fazer aquilo que a gente falava mais cedo. Investir no ciclo do desenvolvimento, da geração de emprego, né? da divisão melhor das coisas, né? Do combate Sim. à desigualdade. Mas você acha que não faltou também essa sensibilidade por parte do governador, por exemplo, no quesito... não é natural hoje, né, nós pagarmos um absurdo como nós estamos pagando um preço do combustível, por exemplo, com o ICMS aí a 30%. Foi um ponto, inclusive, que ele sofreu muito, né? E eu estou vendo que a população não engoliu essa situação e que depende também, né? A gente sabe da União e o Estado tem que fazer a parte dela. Isso aí, desse peso, realmente, a gente sabe que ele vai herdar isso, carregar. justamente porque também durante a campanha a gente viu várias vezes o governador falando que combateria isso, né? E aí eu acho que agora ele está vendo de outra forma, justamente porque tem a máquina pesada para carregar e precisa desses incrementos. E assim, eu até estava lembrando de falar outras coisas do município de Goiânia. Sim. E te peço desculpa, Carlos, que eu vou usando exemplos. Pode ficar à vontade, rapaz. Vamos bater esse papo, fica legal. Olha, no caso do estado de Goiás, sim, com essa recuperação, se isso acontecer mesmo e for cumprido todos os requisitos, né, do pouco que eu entendo disso, o estado vai estar numa situação muito boa no próximo governo. Então, quem chegar lá vai ter oportunidade, se for novamente o Caiado, ou se for alguma outra opção. E eu queria concluir nosso assunto nisso, dizendo que está na hora da gente ver proposta agora, sabe? Não é só discutir nomes. E não digo só no governo, eu acho que no Brasil também. Independente dessa polarização, acho que muita gente está pendendo para algum dos lados, né? sim. Eu acho que essa escolha tem que ser norteada por proposta. A gente tem que começar a exigir isso dos candidatos. Porque aí nós vamos ter o que cobrar, cara. É verdade. Concorda? Sim. Ó, você falou, você deu aqui um plano detalhado de redução de ICMS para o combustível, por exemplo. Por que você não está executando? Não era melhor ter feito um fundo para poder equilibrar variações? Que é o caso ali que sugeriram para a Petrobras, foi até um goiano, né? Sim. Que fez esse estudo. Então, assim, tem solução. O Brasil tem solução. A gente precisa cobrar que elas apareçam. E quem pode nos trazer são os pretensos candidatos e candidatas, porque a gente vai estar na mão deles. E se for para nortear o voto, que seja por boas propostas e não por como é que eu falo assim, por ondas de redes sociais, às vezes de fake news, ou às vezes muita ideologia e menos execução, menos proposta, sabe? Já entendi. Lucas, hoje você se considera um político da esquerda, do centro, da direita? Qual que é o teu perfil político, Lucas? Bom, eu tô bem ao centro, né? Inclusive num partido de centro, né? Exato. E com essa intenção que eu te contei aqui, que é a de discutir pautas
que vão melhorar a vida das pessoas e não ficar preso somente a costumes, a ideologias. O seu partido ele já está bastante alinhado ali com o projeto de reeleição do Ronaldo Caiado, né? O PSD. Bom, está pendente a indicação da vaga de senador. Eu acho que é isso que vai definir se o PSD caminho vai ou não. mesmo, exato. Né? E a gente tem um nome muito bom, que é o nome do presidente da Assembleia, Lissauer. Inclusive, eu tenho defendido o nome dele na Câmara como uma casa de ressonância. Né? A Câmara de Goiânia, historicamente, tem sido importante nas eleições majoritárias, inclusive. Né? Nós tivemos o Cajuru, que era vereador e virou senador. Tivemos o Elias Vaz, que virou deputado federal. Tivemos Alisson Lima, Eduardo Prado, Vinícius Cirqueira, vários outros que viraram estadual, outros colegas viraram secretário de estado, de município. Então, eu acho que essa discussão na Câmara pode ser importante, até para a gente trocar aquela pauta ruim que a Câmara está vivendo, só de briga. Né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir, por exemplo, quem é melhor para o governo, quem é melhor para o município, quem é melhor para o Brasil. Acho que está nessa hora. E na sua opinião, quem que é melhor para o governo? Eu vou te pedir um tempo para me ver proposta. Eu tenho que dar esse exemplo. Né? Eu acabei de falar que o que vai nortear minhas escolhas são as boas propostas. E como mesmo eleitor, para o governo né? federal? Bom, eu quero esperar para ver esse cenário, entendeu? Como até o PSD me dá essa liberdade de ser um partido de centro. Sim. E não é de centrão, né? Gosto de deixar isso bem claro. É um partido do equilíbrio. Certo. Né? Eu acho que é isso que o Brasil precisa, inclusive. Eu quero ter essa liberdade para fazer a escolha que for melhor para o país, sabe? Entendi. No caso Mas na sua visão federal, hoje, né? se hoje nós tivéssemos um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, quem você votaria, Lucas? Cara, provavelmente no Bolsonaro. Entendi. Agora, ele tem que nos apresentar soluções, né? Essa é a impressão que eu tenho hoje. E vou te falar algo até mais complexo, né? Que é difícil do cidadão entender às vezes, mas a gente que vive a política sabe o quanto ela é objetiva, dinâmica, né? E instável, inclusive. Sim. Eu ainda acredito que pode vir um outro candidato fora da polarização que represente esse eleitorado. No caso, como eu, que espera que venha uma novidade. Né? Eu já conheço os dois governos. Eu acho que tem muita gente capacitada no Brasil para assumir as rédeas do país com outra proposta, que é essa. Nenhuma dos extremos. É uma proposta de equilíbrio que vai representar os quase 60 milhões de brasileiros e não apenas uma parcela delas. Porque se você pensar que se o Lula for eleito, a metade do Brasil vai ficar, né, contra o governo. Se o Bolsonaro for eleito, da mesma forma. Vai ter uma dificuldade para governar com o Brasil dessa forma, né? Todo sim. dividido, E isso reflete diretamente no Congresso. É claro que se a gente tiver um Congresso equilibrado, sóbrio, eu acho que vai ajudar o Brasil, que é outra. Aí é um segundo ponto, né? O brasileiro, em geral, costuma se preocupar mais com os votos no executivo. Já reparou? Sim. Aquele voto de protesto, geralmente, ele vai para um deputado e isso está atrapalhando o Brasil, cara. É verdade. Concordo plenamente com Para pensar o tanto de gente que chegou lá por chegar e que não contribuiu com nada. Eu acho que o voto do brasileiro ele tem que ser bem feito e analisado de ponta a ponta. Do executivo, dos legislativos, né? Estadual, federal. Talvez, no meu ponto de vista, principalmente dos legislativos, né? Porque o executivo ele fica realmente ali amarrado nas condições do legislativo, né? É de onde ele sofre a pressão, a fiscalização, né? A imposição de novas leis, na verdade. Então, eu acho que essa preocupação em eleger bons congressistas, né? No meu ponto de vista, ela é primordial. Até porque, Carlos, aí eu vou te colocar agora uma preocupação pessoal minha. Se eu estou me colocando à disposição da sociedade para ser um fiscal do povo, eu não acho também que seria bacana eu já chegar te impondo um voto a presidente. Sim. Até porque eu vou estar lá para fiscalizar eles, né? Independente de quem seja. Aí eu vou falar assim, olha, eu já tô com esse candidato, ele é o cara. Aí você vai falar, pô, então você vai ser um deputado que pode já ser mais tendencioso do que eu esperava. Porque se eu fosse votar num deputado, eu queria que ele me falasse isso. Falava assim, ó, cara, seu voto de governador, o seu voto de presidente, a escolha é sua. Qualquer um que tiver lá, o meu trabalho vai ser esse. Muito bom. Entendeu? É uma minha visão ideia. muito boa. Exato. E assim, jogando bem claro. Esses dias eu falei isso numa reunião que nós tivemos, e um cidadão falou assim, mas está sendo em cima do muro. Eu falei assim, cara, você pode pegar o que eu falei de trás para frente, é o que eu falo todos os dias, é o que você vai ver nas minhas redes sociais. Eu acho que nós temos que começar a ter preocupação diferente, e não só o discurso que atrai voto. Seria mais fácil eu vir aqui e falar
tudo que o nosso ouvinte às vezes queira ouvir. E eu não representar isso lá na ponta, né? O Sim, que eu tô é te falando verdade. aqui é o que eu acredito. Cara, e é uma visão, ô Lucas, bacana. Eu vou te ser sincero, a gente ouve muito falar, cara, vote em mim, porque nós vamos trabalhar e facilitar a vida do presidente, que vai ser eleito ou reeleito e tudo mais, né? Nós vamos trabalhar, enfim, em consonância, né? E fazer um bom governo. Mas não, né? O papel do congressista não é facilitar a vida do presidente, é de fato fiscalizá-lo, né? É cobrar as ações ali realmente que foram, Dar boas ideias, dar né? boas Discutir ideias, ponto a contribuir de forma ponto. positiva, Exato. independente de quem seja. Concordo com a sua É visão, o que a parabenizo. Constituição diz, né? É o que a Constituição diz. A Constituição não diz para chegar já com o voto pronto, né? Eu não concordo em comer comida fria no parlamento, é isso, né? Olha, ali vai sair as discussões. E é por isso até que às vezes também tem essa falta de entendimento, porque melhor que uma cabeça pensando são várias, né? Essa é a lógica do parlamento. É verdade. Se todo mundo ali tiver desprendido do que a gente falava mais cedo, não, para mim é mais importante isso, não, o que é mais importante para o país? Então vai ser feito isso. Entre perdas e ganhos, né? Eu acho que essa tem que ser a visão para os próximos anos. O país vai viver um momento diferente se for assim, sabe? Você acredita que essas eleições agora possa sim, de fato, ser um divisor de águas ou não? Porque sempre tem esse discurso, né? Essa vai ser uma eleição. Exato. Mas essa é mais atípica no seu ponto de vista ou não, Lucas? Acredito que sim, porque nós já estamos terminando a pandemia, então a abstenção vai ser menor que a passada. Sim. Então mais pessoas vão às urnas, né? Eu vejo um movimento grande das novas gerações tirando seu título para começar a opinar. E isso é maravilhoso, é o que eu fomento todos os dias, né? Trazer gente boa para a política. Nós precisamos. E o outro ponto é que, por conta dessa eleição muito acirrada, que vai ser realmente voto a voto, eu acho que vai ter um envolvimento da sociedade. Se vai ser bom ou ruim, eu acho que depende desses fatores que nós comentamos, né? Se o povo parar para analisar projeto, parar para pesquisar candidatos, tem certeza que farão boas escolhas. Agora, se for só votar por votar, aí já é, para mim, mais uma eleição. Entendi. Fizemos uma enquete essa semana nas redes sociais, nas nossas redes sociais, e a pergunta era se o histórico do político, né, influenciaria diretamente ali ou não no voto, né? Até porque nós temos também muitos políticos que não têm histórico político, mas têm de vida e tudo mais. Mas no seu ponto de vista, né, que peso tem de fato, né, o histórico político de um pré-candidato hoje, como você e várias outras pessoas, Lucas? O que a pessoa de fato tem que observar em tudo isso? Bom, acho que o que eu tenho a meu favor foi os nossos mandatos na Câmara, né, essas nossas lutas que já comentamos, e essa vontade de fazer mudança. Acho que esse é o ponto básico, né? Agora, histórico, eu acho que pode contribuir também de eu não ter vindo de uma família de políticos, né? Tem os melhores pais e irmãos e familiares, mas todos eles da iniciativa privada. Então, eu acho que isso pode ser um ponto favorável quando o cidadão... um líder político se emerge da própria... Exato, se cobra também uma novidade na essência, né? Sim. Quer dizer, olha, ele vai estar comprometido com essas causas. Ele não está comprometido com um grupo político que... Nunca foi envolvido em um escândalo político. Exato, sim, longe disso. E também com o compromisso do nosso grupo, que eu sempre brinco, o nosso grupo não tem panelinha, sabe? Lá é grupo de amigos e amigas da política que se destacam e ali internamente é a meritocracia que manda, sabe? Que grupo é esse, Lucas? É um grupo... Eu sei que hoje você é uma pessoa muito próxima, por exemplo, do Lucas Calil, né? Enfim, existe inclusive uma dobradinha sendo feita agora nessas próximas eleições. Isso. Mas seria basicamente esse grupo aí de várias outras lideranças? Como é que funciona isso? Exato. A gente começou e batizamos esse grupo de Pense Novo já há quase 8 anos, né, na primeira eleição do Calil. Rodamos o estado e conseguimos fazer vereadores e prefeitos, vice-prefeitos no interior. Essa é a sustentação que nós temos hoje na política e que é, como eu te disse, sem panelinha, né? Todos podem crescer e se destacar. E o meu caso foi assim, né? Teriam até outros nomes mais fortes no grupo, mas entenderam que o momento poderia ser de apostar na novidade, e a gente vem fazendo isso sempre, né? O Lucas Calil foi quem começou o estudo e por isso nossa gratidão a ele, ao projeto dele. Como você lembrou também, a dobradinha em Goiânia e região metropolitana é com esse intuito. Eu sendo candidato, eu vou poder também levar a bandeira do Lucas Calil
para onde eu for, falar dos projetos dele, mostrar o trabalho dele. Eu acho que isso é bom para o grupo como um todo, né? Isso é bacana. Então quer dizer que eu não sabia dessa informação, né? Mas existe um grupo, então, chama Pense Novo. Exatamente. Né? E onde alguns amigos se reuniram ali atrás e começou um movimento ali entre amigos e foi crescendo. Exato. De repente chega numa eleição, que é do Lucas Calil, depois vamos pensar no nome para Goiânia, pensou no teu, seria mais ou menos isso? Isso aconteceu em outras cidades também, né? Foi. Em Umas, Caldas Novas, Mambaí, tivemos nomes acho que assim, nos 4 cantos do estado, Anápolis, Mozarlândia, Goianésia. Enfim, isso foi ganhando corpo, justamente através desse grupo de amigos que se reunia, por exemplo, no centro acadêmico da universidade, né, no diretório central dos estudantes, e dali a gente foi ganhando essa musculatura e sempre com muita coragem, né, porque para quem não é da política, enfrentar uma eleição como essa e ter êxito, né, realmente nós temos um apoio popular muito grande. E é isso que a gente zela, né? Sempre que eu vou votar alguma matéria polêmica ou não, mas que seja importante, né, para a vida das pessoas, eu levo isso em conta. Como eu te falei, né? São eles que nos sustentam. Então, a eles nós devemos essa satisfação diária do nosso trabalho. Entendi. Como que foi essa chegada sua, vamos falar um pouco mais sobre as eleições, né, dentro do PSD? Você estava ali, às vezes, até propenso ali a ir para outros partidos, não é mesmo, Lucas? E de repente surge aí essa janela. Na verdade, a janela você, como vereador, não poderia participar, né? A janela partidária, né? Você participou, trocou de partido devido à união do partido que você estava, que é o PSL, não é isso? Com o DEM, que formou a União Brasil, que te abriu a possibilidade de mudar de partido, não é isso? Como foi essa chegada no PSD? O que se deve a essa chegada sua ao PSD? Bom, foi por alguns motivos, né, que eu acho que antecipamos. A situação do partido ser um partido de centro, do equilíbrio, eu acho que é um ponto positivo. De ser um partido leve, Sim. Também é outro ponto positivo. De ser dirigido por pessoas sérias, né? Vilmar Rocha, Lissau Vieira e tantos outros líderes que ali estão, né, e que motivaram essa ida nossa. E também, eu acho que, para concluir, a viabilidade eleitoral, né? É um partido que eu posso sonhar com essa eleição para deputado federal, porque tem condições de fazer 2 vagas e tem ali um nível de candidaturas bem nivelado, né? Bem padronizado. Então, isso faz com que a gente dispute de uma forma mais justa. Mais ou menos o conjunto de todos esses fatores, né? Sim, hoje o quadro do partido está se desenhando. Hoje o partido só tem um deputado federal, que é o Francisco Júnior, na verdade, que é candidato à reeleição. E ali agora tem o teu nome, né, à disposição do partido, como pré-candidato para deputado federal, assim como tem do Giancarlo de Itaberaí. Exato. Né? Camila Rosa também. Aparecida. Danilo Pereira, vice-prefeito de Rio Verde. Ismael Alexandrino, ex-secretário de Saúde. Certo. E você acha então que é uma chapa aí que, garantidamente, não temos 2 candidatos aí eleitos? Garantidamente não temos garantia de nada, sim, né? Mas né? Tecnicamente faz 2 vagas. E pode ser que faça até mais, né? Se a gente tiver surpresas aí, eu acho que todos ali estão sujeitos, né? Ismael, Camila, Danilo, Jean, são pessoas muito bem colocadas na sociedade e podem sim nos surpreender com a votação. E a gente já coloca o Francisco também, é um parlamentar muito combativo, muito firme nas suas posições, também como um dos candidatos mais votados. Então, nessa soma, pode ser que a gente faça até 3. Sim. Lucas, já aproximando do fim, então, do nosso bate-papo, queria entender um pouco, ou conhecer um pouco mais, né, sobre o Lucas, pessoa que não é político, né? O que você gosta de fazer? Você é casado? Não é? Pensa em casar quando, né? Um jovem de 31 anos de idade, em segundo mandato de vereador, pré-candidato a deputado federal, o que são os seus futuros, a sua vida pessoal? Pode nos abrir um pouco sobre isso, Lucas? Claro, Carlos. Eu sou torcedor do Goiás, né? Para começar. Esmeraldino. Tá sofrendo um pouquinho, então? Tá fácil não, cara. Certo. Mas estamos rompendo, né? Já passamos por coisa pior. Acho que o time vai melhorar sim. Tem a Série A pra gente jogar aí. Muita alegria ainda para dar para os nossos esmeraldinos, né? Eu namoro já há alguns anos, pretendo me casar em breve, né? Tô até dependendo
dessa eleição, desse ano, para ver como é que vai ser minha vida. Se ganhar, casa. Se não ganhar, não casa, não. Vamos ver, né? Se tá dependendo da eleição, entendi, foi isso. Sim, é por aí mesmo, né? Mas casarei, independente de ganhar ou não, né? No momento certo. Tá certo. E sou ciclista, cara. Por isso, inclusive, um dos motivos de me preocupar tanto com essa situação da mobilidade, né? Sim. Visitei outros países, fui em outras cidades do Brasil que são exemplo nisso. Trouxemos muitas ideias e continuamos trabalhando esse sonho de um dia chegar no executivo para poder executar, porque enquanto parlamentar a gente fica restrito ao que a gente falava, né, de fiscalização, sugestão, votações de projetos. Não é um trabalho de execução como é no executivo, que acho que é a meta desse grupo nosso. Eu acho que o que eu consigo, assim, nesse pouco tempo te dizer da minha vida pessoal é essa. Eu tenho ciúme da cidade de Goiânia, quero trabalhar muito para melhorar a situação nossa, né, da população, não só de quem nasceu aqui como eu, mas de quem vem de fora tentar a vida. Goiânia é uma cidade que atrai muitas pessoas e a gente precisa dar uma condição melhor de vida para todas elas. Dar a condição das pessoas sonharem, né, que eu acho que para mim é o que motiva o cidadão a acordar animado, a buscar seus objetivos, é ter o básico, né? E com Sim. o básico a gente vai ter condição de fazer o cidadão sonhar com educação justa, né? Que ele vá vislumbrar ali um futuro, que ele não vai só ser aquilo ali o resto da vida, viver com um salário mínimo e... Não, eu acho que a gente tem que mostrar para o brasileiro que ele pode mudar de vida. Né? Eu acho Possível que sonhar. Exato. O meu papel hoje, não só como político, como cidadão, é esse. Entendi. E não poderia também finalizar sem citar alguns episódios ali que ocorreram ultimamente na Câmara, né? Voltando nesse aspecto político de novo, a conversa vai e vem na Câmara, né? Sim. Que hoje é seu reduto. Mas principalmente sobre um vereador, amigo teu, amigo não, colega de parlamentar e tudo mais, o Sargento Novo Rendir, né? Que se envolveu em várias polêmicas aí e dando chicotadas nas costas. Além disso, se vestindo de palhaço no plenário. Ô Lucas, primeiro, é possível de fato um vereador votar um projeto como o aumento do IPTU sem saber o que está votando, né, e nas mídias depois de dizer que foi enganado pelo prefeito, pela prefeitura? É possível realmente acontecer uma situação como essa? Bom, acho pouco provável. Inclusive, eu fiz questão de falar várias vezes na tribuna da Câmara que eu pessoalmente alertei eles, né? Tenho uma vivência nesse tema, né? Fiz alguns projetos de alteração do Código Tributário, inclusive corrigimos aquela injustiça do puxadinho, corrigimos aquela da planta cheia, que o cidadão atualizava o cadastro imobiliário e perdia o desconto, Sim. que foi inclusive um desdobramento daquela cartinha que a prefeitura mandou uma vez para a casa do contribuinte. Acho que muita gente lembra disso. Inclusive, na justiça é que a gente ganhou a briga, né? Entramos com, na época, um mandato de segurança e tal. Então, por ter essa vivência, no caso do Código Tributário, eu alertei todos eles. Eu dizia, olha, estão usando o CUB, que é um índice da construção civil que metrifica novas construções. É um índice que foi recorde de preço, né? Quase 18% ao ano. No caso, referência passado. Como é que você usa um índice de novas construções para uma cidade que tem ali mais de 90% de imóveis antigos? É muita injustiça. E, além disso, como eu também já te adiantei, nesse índice já tem a inflação, que também foi recorde no ano passado. Então a prefeitura usa um índice injusto e usa a bitributação, que é cobrar a inflação 2 vezes na atualização do imposto, que tem uma referência de alíquota alta. Isso foi alertado para todos os vereadores. Alertei todos eles. Todos sabiam. Então, voltando à sua pergunta, foi muito bem discutido esse projeto, apesar de ter uma tramitação rápida, a Câmara se voltou a isso, né? Um tema muito importante para a cidade. Então, acho muito difícil ter acontecido, até porque o vereador tem como obrigação saber o que está votando, né? Discutir melhor. Então, eu não acredito nessa balela. Certo. E agora, por último, né, foi votado um projeto que proíbe o vereador de entrar armado ali dentro do plenário, né? Então, assim, chegamos ao nível de ter essa necessidade, né, de fazer um impedimento ali através de uma lei para impedir um parlamentar a entrar armado dentro do plenário, né? Então, como você se sente como vereador convivendo com pessoas, né, com vereadores também, que estão, de fato, perdendo ali, às vezes, 1, 2 meses ali numa discussão como essa, sabendo com tantas pessoas
está passando, né, nesse momento, tanta dificuldade, deficiência em várias áreas. Inclusive, já é o final do nosso programa, eu queria que você falasse isso olhando para a câmera ali, para quem está nos assistindo, e deixasse também suas últimas palavras, né? Como Obrigado, você se Carlos. sente aí como sendo esse vereador lutando contra, ou remando contra a maré, né, que hoje invadiu aquela Câmara? Bom, para a gente é uma preocupação a mais, né? Justamente porque a gente vê que está desconectado com a sociedade. Sim. É essa impressão que eu tenho, e eu tenho trabalhado todos os dias para isso. Inclusive, no dia dessas brigas aí, eu peguei a palavra justamente para pedir desculpa ao cidadão que nos assistia pela TV Câmara, por exemplo, e esperava que dali saísse algo profícuo para a cidade, né? Lembrando também que essas alterações proibindo a arma no plenário já aconteceu em todas as esferas, né? O Congresso, por exemplo, isso é proibido e etc. Por que disso agora na Câmara? Justamente porque estão se atualizando e estão vendo que isso pode trazer algum risco, justamente que as discussões estão muito quentes ali, pode ser que, né? E realmente, nós lá já temos um aparato muito bom da Guarda Civil Metropolitana, não tem necessidade de ter a arma ali. E eu acho que o embate ali é das ideias, né? Dos argumentos, e não nada mais além disso. Então, acho que está certo, meu voto foi favorável, inclusive. Estamos passando a limpo. Espero que a sociedade nos ajude disso. Como é que isso vai acontecer, cara? Isso vai acontecer do nosso cidadão, do nosso telespectador, cobrar do seu vereador mais próximo. O começo de tudo, gente, é lembrar em quem que você votou e por que você votou. Qual que foi o projeto, qual que foi o plano de governo, qual que foram as propostas. Esse é o ponto de partida para cobrar do político uma atuação decente, que é isso que nós precisamos. Nós precisamos de político decente para poder conectar o que está sendo discutido ali com os interesses da sociedade. E é esse o meu comprometimento. Ainda limitado, mas eu garanto a vocês que honrarei, né, essa palavra sempre e em qualquer cargo que eu esteja. Antes então de finalizarmos, porque toda hora dá um gatilho aqui, né? Vamos parar, então não vamos finalizar não. Só mais uma pergunta aqui agora. Hoje parece que 65% da Câmara, né, ela já é pré-candidata, vamos dizer, a algum cargo eletivo, seja deputado estadual ou federal, né? Tudo isso que nós vivemos, aumento de IPTU, essas problemáticas todas que acabamos de citar aqui, eu acho que vai influenciar diretamente, com certeza, e vai ter um alto preço a ser pago agora nessas eleições, né? Então, eu, Carlos, já quero deixar quem nos assiste um alerta para ficar de fato atento a todas essas movimentações, né? Houve de fato um prejuízo muito grande na vida dos contribuintes, na vida do eleitor aqui em Goiânia, em Goiás, devido a uma má conduta política por parte dos nossos parlamentares, que hoje são candidatos, pré-candidatos a deputado estadual ou federal. Então, você quer conhecer um pouco mais sobre o perfil de cada um desses candidatos? Nos acompanhe as redes sociais desses vereadores, acompanhe eles no YouTube, acompanhe os processos, as votações que houve ali em plenário. E Lucas, como que você vê, né, nos bastidores da Câmara, né, como que isso é discutido? Eu vou ser pré-candidato, eu votei a favor do aumento, eu tenho realmente aqui hoje que contornar esse problema, mas eu vou ser, de fato, para ser eleito ou para preparar um eleitorado para a próxima eleição? Como que está nos bastidores da Câmara, Lucas? Bom, eu acho que estrategicamente está todo mundo pensando, né, em qual seria a melhor opção, né? Sim. Se é sair candidato a estadual, federal, se é com esse intuito que você lembrou bem, de colocar o nome para circular, de fazer ali contornar essa objeção, esse problema. Exato. Ou então se realmente vai haver disputa, né? Isso depende da chapa, depende do perfil do parlamentar, depende das ações que ele desempenhou, né, nesses últimos meses, que isso aí o eleitor com certeza vai levar em conta. Inclusive, é uma coisa que eu peço em todo lugar que eu vou, avalie muito em quem você vai votar, vai ver as ações dele, vê aí, por exemplo, se for vereador ou vereadora, como é que ele tem se comportado lá dentro. Sim. Até porque é uma amostra do nosso trabalho, né? Se a gente está buscando um crescimento político, a gente tem que ter mandado bem lá onde a gente está. Com certeza, né? E eu tenho essa convicção que eu fiz o possível, vou continuar fazendo e peço essa oportunidade de uma forma assim,
séria, muito né? bem fundamentada e séria, no seu exato, trabalho, né, Lucas? Exatamente. Pessoal, siga lá o vereador nas redes sociais dele. Nós vamos colocar aqui para vocês acompanharem, tá bom? No YouTube tem um site ali com suas notícias, principais notícias, né? Vamos acompanhar. Vamos ficar de olho realmente, principalmente em quem é parlamentar, porque é mais fácil ainda de acompanhar suas ações, é muito mais fácil de acompanhar, né, o seu dia a dia, o seu passo a passo, e isso vai te ajudar a definir o seu voto e um voto mais consciente. Antes de qualquer coisa, né, não venda o seu voto, não troca o seu voto em favor nenhum político, né? Candidatos a cargos como deputados, né, hoje, não vereadores, mas deputados estaduais, não pode prometer obras para a sua região, quem faz isso é o executivo, no máximo pode prometer uma intervenção, né, uma ajuda e tudo mais, uma emenda parlamentar e tudo mais. Mas isso é importante, é isso que o Politiquei quer passar a todos vocês. Siga-nos em nossas redes sociais, se inscreva em nossos canais, compartilhe esse vídeo que você está assistindo com todos os seus amigos e familiares. E Lucas, hoje você não pode pedir o voto, mas pode pedir o apoio das pessoas que estão nos assistindo, né? Então eu queria finalizar então com essa sua fala. Se você quiser pode falar diretamente ali com o público e pedir esse apoio que vai ser muito importante aí agora nesses próximos dias, né? Primeiro, te agradeço de coração, você e toda a sua equipe, muito bem produzido esse podcast, né? Muito bem organizado. Fico feliz em ter sido lembrado. E o que eu peço mesmo é a atenção da nossa população, né? Aos representantes que temos, a quem vai procurar um espaço novo, a quem vai se apresentar à sociedade. Então, se eu pudesse pedir, é para que acompanhasse o nosso trabalho e nada mais que isso, né? Teremos outras oportunidades para mostrar aí o que a gente pensa para o Estado e para o país. Lucas, muito obrigado mesmo por atender tão prontamente aqui o nosso convite. E já fica o convite aí para um futuro próximo, você voltar como candidato, já não como pré-candidato, né, Lucas? Para apresentar as suas propostas, as suas ideias, tá bom? Queremos, de fato, ter um espaço aqui democrático, aberto mesmo para as pessoas conhecerem aí os nossos candidatos aqui no estado de Goiás. É sempre muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam até agora. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, se inscrever em nossos canais, compartilhar esse vídeo e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Com Deus.